É isso aí, vamos lá. Depois de muito tempo aqui, tava até com saudade, Pedro. Faz tempo que a gente não faz esse quadro, tava todo mundo com saudade. Faz tempo que a gente não faz esse quadro. Nem, você lembra qual foi o último que a gente fez? Eu não lembro. Eu não tenho certeza se foi à espera. Ou Talvez. foi a Espera ou foi o My Broken Marico? Eu acho que foi mais Broken Marico. Eu acho que foi mesmo. Aí não foi nenhum dos dois, né? Foi outra coisa. Mas, enfim, Acontece. faz tempo que a gente não vem aqui falar e hoje a gente veio falar. Dessa vez nós fizemos o contrário, né, Pedro? Fui eu que falei, toma esse gibi, lê aí que a gente vai gravar. Foi o contrário dessa vez. É, Geralmente é o Pedro que geralmente faz. quem fala sou eu, né? Então, hoje aqui não é a Mangateca do Ribeiro, hoje é a Mangateca do Ribaldo. É isso que tem no mangá. Hã? Não é nem um É mangá. considerado um mangá, Hã? o Charlie Chan? Mas é considerado um mangá, Não o é, Charlie né? Chan? Porque o mangá ele é o lado oposto ao ocidental. Esse aqui é ocidental, né? Ele é manhwa, não é? Então, estamos eu aqui. Eu sou o Luquinhas Eu sou Ribeiro. e essa é a Mangateca do Ribeiro, aqui no Not a Regular Show. É isso aí, vamos lá. Show! Vamos lá. No Hoje, time. então, nós vamos falar dessa belezinha aqui, ó. A arte de Charlie Chan Hokusai. Muito bom falar isso aqui. O nome dele, ele é muito, muito sonoro, né? Charlie Chan Hokusai. É um nome muito Eu só sonoro. fui aprender a falar esses dias. Até esses dias eu não sabia, não. Essa aqui é a segunda versão do Charlie Chan Hokusai que a Pipoca Nankin lançou. É bonito. Eu gosto mais do original, para falar a verdade, que tem aquela sobrecapa. O Giovanni vai colocar aí a foto. Prefiro aquela versão, mas só tinha essa quando eu comprei. Eu falei, ah, vou comprar essa mesma. A história é a mesma, tá bom. E por que que a gente veio falar desse gibi, Pedro? Por quê? Não Primeiro, sei. esse aqui, vamos começar do básico, a sinopse do gibi. O Sonny Liu, né, que o Pedro tava falando aí, o Sonny Liu, ele conta a história do Charlie Chan Chai, que é o quadrinista, que ele é um quadrinista, ele é desenhista, quadrinista. E É um ele quadrinista ficcional, né? ele não existe. Ele não existe. Mas se você pegar para ler desavisado, você parece que ele existe, né? Tipo, faz muito É, sentido ele se você não existir. prestar, assim, uma atenção razoável, você acha que ele existe, né? Não, parece, porque tanto que tem até foto. No começo tem umas fotos assim, tipo, olha aqui, ó. A gente já vai explicar o que é tudo isso, mas só para vocês terem uma ideia, tipo, aí aparece quadrinho dele em formato real, tipo, olha, como se fosse o quadrinho original todo velho, rasgado, todo fodido. Aí tem, lá, aqui, ó. E, e aí ele conta a história do Charlie Chai, que em tese é o Tezuka, né? Eles falam que é o Tezuka de Singapura, né? O maior quadrinista de É. Singapura. Só que ninguém conhece ele, porque ele não existe. Quase um Tezuka. Só que ninguém conhece ele e aí dão um motivo para ninguém conhecer ele na história. É muito foda. É muito foda. O motivo de, tipo assim, tanto você vê quadrinho dele que ele escreveu e não é publicado, né? Tanto você vê lá, tipo assim, deixa eu ver. Ah, tá. Aí tem os dados do quadrinho, tipo, como chama esse quadrinho, subtítulo, onde foi publicado. Se não foi publicado, aparece aqui, entendeu? Ó, aqui o Sony Liu, ó. Aproveitei, mano. Ele já apareceu aqui. E o que que é bonito desse quadrinho? Ele conta a história do maior quadrinista de Singapura que nunca existiu, mas ele conta a história dos quadrinhos. Tipo assim, uma parte, né? Ele conta, ele faz uma evolução na história dos quadrinhos junto com a história de Singapura. Parece impossível de misturar tudo isso, mas faz muito sentido. Faz muito É sentido. bem complicado, né? Não, Inclusive, é um quadrinho que eu acho que vale duas, até três leituras, né? vale. A segunda vez que eu li, eu aproveitei muito mais. Ele ganhou prêmio, até. Ele tinha quase sido proibido de ser publicado em Singapura, mas o editor do Sony Liu falou: não, vai publicar essa merda. E aí publicou. Porque ele disseca muito a história de Singapura. Ele
mostra o passado colonial, né? Porque Singapura era colônia da Inglaterra, e mostra o que o governo fez a partir do momento que se livrou desse colonialismo inglês. E ele vai evoluindo, tipo assim, começa lá com os ingleses, começa com as pessoas querendo a libertação dos ingleses, e ele vai fazendo as metáforas nos quadrinhos dele. Tipo assim, ó, por exemplo, esse aqui, que é o Arroate. Arroate e É, esse do o robô gigante é bem interessante. seu robô gigante. Que aí o robô só entende chinês, né? Chinês. É, acho que é só chinês. Ele só entende Por causa chinês. da educação, né? É, para mostrar o diferente nível de educação das pessoas, que quem tinha dinheiro conseguia falar em outros idiomas, tipo chinês, porque acho que o padrão era o inglês, né? Já que eles eram colônia da É, Inglaterra. porque era colônia, então tinha escola em chinês, né? Mas também tinha as escolas de padrão inglês, né? Sim, sim. E aí para mostrar essa diferença de classe. E ele vai colocando um monte de coisa. Ele coloca de manifestações que tiveram na época, né? Teve até aquela manifestação estudantil dos ônibus lá, né? Que parou os ônibus de Singapura. Acho que o Charlie Charlie ele vai recriando, ele se insere em algumas também, né? Se eu não me engano. É, lá para frente ele começa a se inserir. Ele ainda não se insere, ele só É, põe nessa o daí não, né? arrote. É. E aí, cara, é assim, é espetacular, porque isso aqui parece mesmo a evolução de um quadrinista. Esse aqui, você sabe que, em tese, é a arte do Sonny Liu, né? Essa aqui. Aham, é, E historicamente. aí, ele vai evoluindo num ponto. Aí, ó, aqui, ó, o desenho. Aí ele coloca, tipo, desenhos que o Charlie Chai fazia, ó, ele desenhando o lugar onde ele costumava comprar umas coisas quando ele era criança. E aí, começa o gibi com aquele negócio assim, no princípio, só havia o Tezuka. Que aí você vê um monte de referência ao Tezuka, que ele disseca o quadrinho do Tezuka, que é aquela a cena do carrinho que parece que se mexe por causa das linhas de movimento dele fazendo aqui, ó. É espetacular, parece que você tá dentro do carro, ele fala, é muito foda. E aí ele ficou apaixonado quando ele começou a ler Tezuka, ele resolveu fazer quadrinho. Aqui, ó, outra coisa, ó, os desenhos de quando ele era criança. Então, realmente, parece uma pessoa real, muito real. Porque tem tudo, todos esses desenhos aqui, tudo feito pelo Sony Liu, tudo. Aí, ó, foto dele na escola, nunca existiu, mas tem foto. E aí, ele, aqui, ó, por exemplo, ó, eu conta ele criança, ó, tá vendo? E o Sony Liu também, ele faz pintura, cara, ele faz essas pinturas maravilhosas, olha isso aqui, olha isso aqui. E ele fala que é o Charlie Chai, né? Tudo, tudo, tudo. Cara, que coisa maravilhosa. O Sonny Liu, ele é bem versátil, né? Porra, é Nos muito desenhos, versátil. né? A gente vai chegar mais para frente nas outras referências, mas você viu claramente, na hora que ele pega o Arruate, ele tá imitando claramente, ele tá emulando o estilo do Tezuka, né? A hora que ele tá fazendo aqui, ó. Esse estilo de olhão, assim, exagerado, né? Olha lá. É o Tezuka, isso aqui é o Tezuka, é puro Tezuka isso aqui. Ah, é. Eu tenho que tomar Nossa, é muito cuidado. Tezuka. É, Osamu Tezuka, calma. Puro Osamu Tezuka, calma. Tem que tomar cuidado que se ter essa aí, vai virar outra coisa. Mas, enfim. Tanto que tem uma hora aqui, ó, que ele tá contando a história do Charlie Chai, e aí aparece ele no meio da revolta estudantil, e aí da história do Charlie Chai corta pro Arruate, o gibizinho que ele produz, que tem o molequinho no levante estudantil. De uma página para outra, ó. Muito foda isso aqui. Muito foda. E ele vai evoluindo, ele vai contando a história de Singapura, deixa eu ver mais pra frente. Ah, esqueci de um detalhe. Quando você olha aqui, você repara nesse desenho, o que que isso te lembra, Pedro? Você te lembra algum estilo esse desenho? Não, não, desculpa. Aqui, ó, Não, peraí. Não, aqui não. lembra o estilo do Sonny Liu. Aqui, ó. Turma da Mônica? Me parece o estilo do. Fez um contrato com Deus, como ele chama? O Contato com caramba, esqueci o Deus? nome dele. Will Eisner. O estilo do Will Ah, Eisner. O estilo, para não contar a sei. história principal dele no passado, ele usa o estilo do Will Eisner. Eu acho incrível que ele use o estilo do Will Eisner. Que o Will Eisner é um pináculo dos quadrinhos, né?
Ele é maravilhoso. Fez um contrato com Deus, fez No Coração da Tempestade, tem um que é de Nova York que ele fez. Tudo que você pegar desse cara é genial, do Will Eisner. A gente não fala muito dele, que a gente devia falar mais, né? É, Muito, acho que eu nunca nem li um quadrinho dele, então eu não peguei essa mas a gente deve referência. falar mais no canal. Aí, ó, olha aqui que da hora. Ó. E aí, é bom que ele vai colocando esses esboços do Charlie Rothschild e você vai ter uma noção da vida dele. Porque, É, olha aqui, conta a ó. vida inteira do Charlie Chan, né? Não, é tipo assim, não só a vida dos quadrinhos, a vida ao redor dele, porque ele desenha coisas que ele tá vendo. Então, ele tá vendo, tipo, o exército na rua, polícia na rua, as pessoas que ele encontra, os desenhos dele de quadrinho. É muito foda isso, muito foda. O carro da época, você vai se inserindo na época sem necessariamente ver foto, por exemplo. Você vê desenho, que é muito mais foda. É muito mais da hora. Aqui, ó, ele corta como se fosse jornal antigo. Não sei se vai dar para ver, mas, tipo, ele cola com fita adesiva, ó, parece que tem uma Aham. fita adesiva aqui. Isso é muito da hora, cara. Às vezes tem alguma sujeira, assim, né? Ele passa, ele deixa bem amarelado, né? E a. Quer ver? Deixa eu ver aqui. E aí ele faz muita referência. Tipo, ele faz referência a todos os pináculos do quadrinho. Tem uma hora que ele faz referência ao mouse, olha aqui, ó, Força 136. Esse é bem legal. É muito da hora, né? Que ele faz os ingleses como gatos, né? Ou não? Ixi, é um Macacos, monte de macacos, bicho. macacos. É, Os de Singapura como gatos e os é. japoneses como cachorros, porque o Japão invadiu a Singapura, né? Uma época invadiu Singapura, e aí os ingleses, o que que eles fizeram? Se mandaram. Eles se mandaram, e aí, aí depois acho que eles voltaram, né? Depois que o Japão começou a se retirar. E aí falaram: não, a gente vai voltar com o governo inglês. Aí o povo falou: não, vocês se mandaram a hora que a gente mais precisava, vão se fuder. Aí estabilizou o povo tomou o poder do país, né? Ele vai contando essa história aqui em detalhes. Vocês precisam ler para entender. Que da hora, ó. Desenhos que ele fez para apostilas infantis que nunca foram utilizados, sabe? Coisas assim, muito foda, muito foda. Você vê a vida de um quadrinista também, não é tipo só o quadrinista, é a vida dele, tipo, como ele ganha dinheiro. Ele vai fazendo um monte de coisinha pequenininha, vai fazendo tirinha pro jornal, né? Que é esse aqui, como que ele chama? Como que ele chama esses bichinhos? Esqueci. Tem um nome. Eu lembro da Irlândia lá, como é que é? Hinterlândia. Que também é uma É. referência ao negócio em inglês. Vocês têm que ler, gente. É muita informação esse gibi. Você tem que ler devagar, né? Você tem que degustar esse gibi, porque é muita informação. E aí você tem, por exemplo, aqui, ó, olha, o Roachman. Preciso falar quem Mas que é ele faz divertido, sim. referência? Preciso? Preciso Preciso? deixar claro. Preciso? Que é o Miranha? Mentira, é o Miranha também, mas é o Sombra também. O Sombra, ele era um personagem de rádio que aí foi transformado em quadrinho também, né? Ou ao contrário, mas eu acho que ele era de rádio. Foi transformado em quadrinho. E esse Roachman, ele é tipo um herói do povo. Tudo que tem nas histórias dele é muito o que está acontecendo em Singapura. Ele, por exemplo, ele era um. É. Como que fala, Pedro? É solo da noite, né? Que eles falam. Não é solo da noite, né? É, solo da noite, é catador de solo da noite. É, ó, solo da noite. A história chama solo da É, noite, cara. é, Que certo. é, que é literalmente. É porque tem muito banheiro. Aqueles banheirinhos que é um Banheiro. buraco no chão. É um buraco no chão. Aí o cara vai lá e cata, entendeu? Ele cata esse solo da noite do banheirinho, que quando as pessoas usam, que eles usam como fertilizante, né? Eles pegam. Horrível até. E aí ele é mordido por uma barata radioativa. E aí ele ganha superpoderes. Aí ele começa a ajudar as pessoas, que é muito escroto. Tipo, é muito esquisito. Olha isso aqui, que coisa bonita. Olha que da hora o estilo dele. Não, você fala que é o mesmo cara que desenha? Estilo do Roachman é bem interessante, né? É bem quadrinho, né? É bem super-herói, né? É Bem bem HQ, né? super-herói. É. Mas você não fala que é o mesmo cara que tá desenhando esses quadrinhos. E aí tem, e assim, às vezes são só pontos, tipo pontos que você vê na história de Singapura. Esse aqui, por exemplo, do Roachman,
que é o caso do oficial do exército que espancou a mulher dele até a morte. Você vê aqui, entendeu? Mas é um ponto só, é um ponto aqui, ó, é um quadrinho. Você não lê o quadrinho, que nem se faz no primeiro. Você vê só a capa, esse aqui você vê outra capa. É muito foda. Pô, dá vontade de ler. Não, dá vontade de você ter esses quadrinhos na mão e ler. Uma pena que a gente nunca vai conseguir ler, né? Aí tem esse aqui, ó, a última Playboy, que você vê que ele é o cara em busca da última Playboy, da revista mesmo, porque era muito proibida esse tipo de revista em Singapura, né? Porque eles queriam se livrar da influência ocidental, que eles falavam, né? Jogar fora tudo que veio do Ocidente porque falavam que era corrompia a juventude, né? Aquela velha conversa de sempre, né? Quadrinho corrompe a juventude. Aquela velha conversa de sempre. E eu gosto, por exemplo, assim, você lembra que quando ele encontra o Bertrand, Bertrand é o nome do amigo dele, o cara que ele começou fazendo quadrinho junto, que eles começam a fazer o arruate, né? Eles fazem um negócio muito de guerrilha. Você lembra como que é? É, o que ele quer. Sei qual que é, mas não foi muito pra frente também depois, né? É, nenhum É, foi pra porque frente. eles fazem com o tio do Bertrand, né? O tio do Bertrand imprime os quadrinhos para eles e não vende porra nenhuma, né? Fica É. um monte de quadrinho empilhado e aí fala assim, fala que tem uma hora que ele fala, eu não sei o que ele fala, que o tio do cara responde assim: Ah, então vejo que eu não contratei um quadrinista, eu contratei um artista. É, ele Você fala lembra isso, disso? é verdade. É muito bom. E aí ele fala: Então, senhor artista, eu queria que você soubesse o que fazer com aquele monte de caixa que tá ali, de quadrinho seu que não vende porra nenhuma. E é por isso também que ele não é conhecido, né? Porque era imprimido, mas impresso e ninguém comprava. Ninguém comprava. É, eu acho que o Bertrand conhecia ele, né? Porque ele publicou numa revista uma vez um quadrinho É, o e. Bertrand, ele é viciado em ler, né, os quadrinhos, né? E aí ele não tem o dom, né, de desenhar, então ele acaba indo atrás do, acho que ele se encontra, na verdade, né, em algum lugar lá. E aí ele reconhece, né, ele como escritor do quadrinho lá, de um dos, sei lá qual que ele fez. E aí ele fala, não, vamos fazer, que eu crio a história, você desenha, não sei o quê, né? Aí Sim. eles se juntam, né? E é um esquema meio Stan Lee e Jack Kirby, né? O negócio. Porque o Stan É. Lee, quem não sabe, o Stan Lee, ele fazia o seguinte. Na verdade, o Stan Lee ele fazia o seguinte. Lucas, só deixa eu ver o que o meu avô tá falando ali, que eu tô escutando ele aqui, peraí. Beleza. O Stan Lee era o seguinte: ele fazia três linhas e ele falava, tá aí a história, você desenha o resto, que se foda. Inclusive, isso deu muita briga com o Hollywood depois, né? O Hollywood é um outro cara maravilhoso que também é referenciado aqui no Gibi, mais pra frente. Ele trabalhava na EC Comics, no final da vida dele, ele começou a trabalhar com gibi pornográfico. Eu tenho um deles, inclusive, lá, que é o Canon. E tem, tem o gibi que o Hollywood fez com o Jack Kirby, que é o Sky Masters. Mas, enfim. Nada a ver. Curiosidades. O Stan Lee, com o Jack Kirby, o que aconteceu com eles? Você lembra por que eles brigaram? Eu não me lembro por que eles brigaram na Marvel. Também não Por- lembro. Eles fundaram a Timeline Comics, né? Uma coisa. Eles fundaram a Timeline Comics com o Quarteto Fantástico. Por isso que todo mundo fala que o Quarteto Fantástico é importantíssimo. Porque ele é eu sou a primeira família de super-herói da Marvel. Antes de ser Marvel. Virou Marvel depois, a Timeline Comics, né? E aí o Stan Lee e o Jack Kirby ficavam nessa, né? O Stan Lee escrevia, o Jack Kirby desenhava. E aí até que o Stan Lee inventou essa moda aí de escrever cinco linhas e falar, você desenvolve aí, que se foda. É isso. A história do Stan Lee era tipo, o surfista prateado vai encontrar a Liga da Justiça. Não, pera, Liga da Justiça não. Surfista prateado, falei errado. O surfista prateado vai encontrar o Quarteto Fantástico. O surfista prateado vai entrar em conflito com o Quarteto Fantástico e o Quarteto Fantástico sairá vitorioso. Fim. É esse o roteiro do Stan Lee. Ele entregava na mão do desenhista, falava, ó, desenha aí as lutas e acabou. Mas não, Completinho. se vira. Se vira, meu amigo, se vira. E enfim, é porque ele não reconhecia a parceria com o Jack Kirby, ele falava que ele era o ponto principal, tanto que todo mundo acha que o ponto principal da Marvel é o Stan Lee, mas não, é o Jack Kirby, tá bom, gente? O Jack Kirby e o Stan Lee, no começo, pelo menos. Mas me lembra muito isso, porque, tipo assim,
fala, não dá mais. Eles se separam uma hora, tudo bem que o motivo é outro, mas me lembra muito essa parceria, que o Stan Lee escreve e o Jack Kirby desenha. E o cara é realmente um colosso, ele consegue desenhar muita coisa. Eu falo colosso no sentido de mente, viu? Não estou falando de outra coisa. Estou falando de colosso, que ele é um gigante, que ele é um mestre. É isso que eu estou falando. Ah, Giovanni vai por. Então ele é. Mas Mas cara, ele desenha bem pra cacete. O Sonny Liu e o Charlie Chan. Se você tem os dois pontos, né? Tem tipo, tem duas coisas acontecendo. Tem o Sonny Liu mostrando que ele é muito foda e o Charlie Chan mostrando que ele é muito foda. Enfim, Realmente. e aí eles citam várias coisas. Eles citam a EC Comics, que eu falei que a EC Comics ela era uma publicação de revista é, estadunidense, que era Educational Comics, primeiro, quadrinhos educacionais. Engraçado falar, EC Comics é foda, né? A mesma coisa, EC Comics, Educational Comics Comics. Que escroto. Mas enfim. E aí depois ela virou Entertainment Comics, que são quadrinhos de entretenimento. Que é tipo, é literalmente, é o Datena da época. É o Datena da época.